O Corinthians está prestes a tomar uma decisão que pode mudar o rumo financeiro do clube para a próxima década. Um novo contrato com uma fornecedora de material esportivo pode render até R$ 1 bilhão. Isso mesmo, 1 bilhão. A torcida já começou a se perguntar: será que esse dinheiro todo vai ser usado para contratar reforços? Embora a relação entre receita e contratações nem sempre seja direta, a verdade é que com mais grana em caixa fica quase impossível justificar a ausência de investimentos no elenco. E esse papo de fornecedor de camisa sempre mexe com o torcedor, porque além da grana, mexe com a identidade do clube. Hoje, o material esportivo do Corinthians é fornecido pela Nike, uma gigante global que está com o clube desde o ano de 2003. Mas nos bastidores já rola um burburinho forte sobre uma possível troca pela Adidas, outra potência do setor. A possível mudança não é só por estética ou por novidade, é uma questão pesada de valores e contratos. Atualmente, o Corinthians recebe cerca de R$ 30 milhões por ano da Nike, enquanto o Flamengo, por exemplo, lucra mais que o dobro com a Adidas. Dependendo das metas batidas, os cariocas chegam a 100 milhões anuais. Imagina o Timão fechando um acordo semelhante? Estima-se que a Adidas esteja disposta a oferecer um contrato de 100 milhões por ano por 10 anos. É dinheiro para transformar um clube inteiro, mas tem um entrave importante: a cláusula de renovação automática com a Nike válida até 2029, que foi assinada lá em 2018. A Nike pode, se quiser, renovar o contrato sem precisar da aprovação do Corinthians. Um tiro no pé de gás e de passagem deixado pela antiga diretoria. E para piorar, existe uma cláusula de notificação obrigatória. Se o clube receber uma proposta de outra empresa, precisa avisar a Nike. E aí entra o medo de quebrar o contrato, sofrer punições, multas pesadas e até ser levado à justiça. Por isso, o jurídico do clube está debruçado sobre esse contrato, buscando brechas legais para tentar escapar dessa armadilha. O clube entende que o valor atual está defasado, que o mercado mudou e que a camisa do Corinthians vale muito mais hoje. Além disso, há um histórico recente de atritos com a Nike. Por exemplo, a camisa preta dos jogadores não foi entregue em tempo hábil e houve falhas na distribuição dos uniformes da equipe feminina, que, por sinal, é uma das mais vitoriosas do Brasil nos últimos anos. A torcida feminina ficou na bronca porque não encontrava a versão das jogadoras nas lojas. Isso causou um desgaste real na relação. Com tudo isso na mesa, a diretoria começou a buscar alternativas. Quando surge uma proposta que promete triplicar os valores recebidos, fica difícil ignorar. Mas, por enquanto, tudo depende dessa questão contratual. Há um prazo até o final do ano para resolver isso. Se conseguir romper o vínculo com a Nike de forma legal, o caminho com a Adidas fica aberto. O presidente está empolgado, acredita que essa pode ser uma virada importante para a saúde financeira do clube. E claro, isso vai além do fornecedor. Com mais recursos, o clube pode se mexer com mais força no mercado, inclusive na busca por um novo goleiro, que é outro assunto quente nos corredores do Parque São Jorge. Sim, o Corinthians está atrás de um novo goleiro. A ideia não é trazer alguém para tomar a vaga do titular, mas sim alguém experiente que possa dar suporte, especialmente em momentos em que o atual goleiro estiver ausente, como convocações para a seleção. A diretoria entende que o reserva atual não agrada e que o terceiro goleiro da base ainda não tem a estatura necessária, literalmente e figurativamente, para assumir essa responsabilidade. A busca é por alguém com rodagem, com história, que saiba lidar com pressão. Um nome que apareceu com força é o de um goleiro de 33 anos que atua na Europa, emprestado até o meio do ano e com contrato em vigor até 2027 com outro clube. Ele é bem visto internamente, principalmente pela relação com o atual técnico com quem foi campeão da Libertadores em 2022. Outros nomes estão sendo monitorados. Um deles é de um atleta que pertence a um clube da Série A, mas está emprestado a outro e jogou apenas uma vez nesta temporada. Um goleiro que renovou o contrato até 2029 também está na lista, mas sua contratação seria mais complicada. Ainda há outro nome de um clube cujo presidente costuma dificultar negociações com o Corinthians. E há ainda um goleiro que está emprestado por 2 anos, mas não está satisfeito com sua situação atual.
O representante dele já foi procurado e há interesse mútuo? Apesar da ampla lista, a preferência parece clara. O goleiro com histórico de Libertadores está entre os mais cotados, principalmente porque já trabalhou com o técnico atual. A comissão quer alguém de confiança que chegue com capacidade de segurar a bronca se necessário. Mas claro, existem outras opções, inclusive mais jovens, porém com contratos longos ou com dirigentes que dificultam as tratativas. Um deles, inclusive, renovou recentemente com seu clube, o que dificulta ainda mais uma possível vinda. Santos, por exemplo, é um nome que aparece com frequência, mas gera dúvidas. Ele se destaca no jogo com os pés, tem experiência e já foi titular sob comando de técnico que hoje está no Corinthians. Mas também há outro goleiro que, apesar de ter sido contratado recentemente, fez apenas 2 jogos. O clube que o detém não deve renovar seu empréstimo, o que o coloca novamente no radar do mercado. O Corinthians observa tudo isso com atenção porque precisa agir com precisão. Não dá para improvisar com alguém da base ou insistir com um nome que já não tem a confiança da diretoria e da torcida. A ideia é trazer um reforço pontual que chegue para completar o elenco e não para disputar posição, mas dependendo de quem for contratado, é inevitável que haja competição. E isso pode mexer com o psicológico do atual titular, que apesar de ter sido convocado recentemente para uma pré-lista da seleção, ainda precisa afirmar sua titularidade. A comissão técnica quer manter o equilíbrio sem criar crises internas, mas também não pode abrir mão de fortalecer a posição. Tudo isso acontece enquanto o clube aguarda a recuperação de um dos seus principais armadores, o retorno dele. É muito aguardado e existe uma grande expectativa de que ele esteja pronto para o próximo compromisso, especialmente contra o Huracan. Esse jogador é visto como peça-chave na organização do time e sua volta pode elevar o nível técnico da equipe de maneira significativa. A comissão técnica está montando o quebra-cabeça, lidando com negociações contratos antigos e novos, reforços. E claro, sempre pensando na saúde financeira do clube, que pode ganhar um respiro gigantesco se esse novo contrato com o fornecedor de material esportivo for fechado. E enquanto o Corinthians se movimenta nos bastidores para resolver o futuro do fornecimento de material esportivo e trabalha para reforçar o gol com uma contratação pontual, os olhos da diretoria também estão atentos a outras áreas do elenco, que precisam de ajustes. O cenário é de planejamento intenso e cada passo pode ser decisivo para as ambições do clube ao longo da temporada. O Corinthians entende que não basta apenas sonhar com cifras milionárias. O que realmente transforma um clube é a forma como esse dinheiro é aplicado. Por isso, além da busca por um novo goleiro, outras posições também estão sendo analisadas, principalmente diante da possibilidade de algumas saídas no meio do ano. A possível chegada de uma nova fornecedora que pagaria cerca de 100 milhões de reais anuais traria uma tranquilidade financeira que o clube não tem há tempos. Isso abriria portas para contratações de impacto e, mais do que isso, permitiria resolver questões estruturais que há anos são deixadas de lado. Investir em categorias de base e infraestrutura de treinamento e também melhorar os processos internos são pontos que já estão sendo discutidos entre os dirigentes. O foco está em transformar esse dinheiro em legado, algo que vá além do momento e que construa um Corinthians ainda mais forte no médio e longo prazo. No entanto, enquanto as negociações com a Adidas ganham corpo, o entrave com a Nike segue como um grande desafio jurídico. Essa cláusula unilateral de renovação automática, assinada lá em 2018, se transformou em um obstáculo gigantesco. Internamente, já se fala que talvez seja necessário recorrer à justiça para tentar anular ou ao menos renegociar os termos desse contrato. A atual diretoria considera a cláusula abusiva, pois coloca o clube numa posição de total desvantagem, impedindo qualquer movimentação livre no mercado. A estratégia está sendo desenhada com cautela para evitar sanções ou desgastes desnecessários com uma marca que, gostando ou não, tem uma história longa com o clube. Mesmo assim, existe a sensação de que a relação com a Nike chegou a um ponto em que não há mais retorno. As falhas recentes de fornecimento, a falta de atenção com o time feminino e a percepção de que a empresa deixou de valorizar a camisa do Corinthians têm pesado muito.
A diretoria entende que o clube merece mais. A torcida quer mais. A camisa do Corinthians é uma das mais vendidas do Brasil, tem apelo nacional e internacional e não pode ser tratada como um contrato qualquer. Essa camisa carrega história, paixão e uma torcida que está entre as mais engajadas do planeta. Por isso, qualquer empresa que quiser se associar ao clube precisa vir com tudo: estrutura, compromisso e, claro, dinheiro. E voltando à questão do goleiro, a análise feita pelo departamento de futebol é bem clara. O titular tem potencial, é jovem e já demonstrou qualidade, mas não pode carregar sozinho a responsabilidade de uma temporada inteira. Em momentos decisivos, é fundamental ter uma opção segura no banco. O objetivo é evitar improvisos. A temporada é longa, com competições em sequência, e o clube quer evitar correr riscos desnecessários, ainda mais sabendo que o titular pode ser chamado para a seleção e desfalcar o time em jogos importantes. É preciso ter uma sombra de respeito no banco, alguém que entre e passe confiança tanto para os zagueiros quanto para a torcida. Essa busca por um nome experiente, que aceite ser reserva, mas que esteja pronto para assumir a titularidade em caso de necessidade, não é simples. O perfil é específico e reduz bastante as opções. Além disso, os valores também precisam caber no orçamento atual, já que o novo fornecedor ainda não está fechado. Entre os nomes mais cotados, o goleiro com passagem recente pela Europa segue sendo o favorito, justamente por ter o respaldo do técnico e um histórico vencedor. Mas há desconfiança sobre suas condições atuais, afinal não joga regularmente há algum tempo e teria que readquirir ritmo rapidamente. Outros nomes na lista trazem desafios distintos. Um deles, com contrato até 2029, exigiria um investimento muito alto para a liberação imediata. Outro que está emprestado a um clube da Série A não teve oportunidades nesta temporada, mas é visto como um possível projeto de médio prazo. A diretoria analisa friamente cada caso, conversando com empresários, avaliando a vontade dos atletas, o histórico físico e, claro, o perfil comportamental. Não adianta trazer um goleiro renomado se ele não estiver disposto a aceitar a condição de reserva, por exemplo. A química no vestiário também pesa. O clube quer evitar conflitos internos e manter o ambiente saudável. Enquanto isso, torcedores acompanham cada rumor com atenção. A movimentação nas redes sociais é intensa. Qualquer informação nova sobre fornecedor, reforço ou saída vira assunto. Isso mostra o tamanho do Corinthians. Cada decisão repercute como um terremoto, e é justamente por isso que os dirigentes vêm pisando com cuidado. O clube está em um momento decisivo. Precisa crescer, precisa voltar a ser protagonista, mas sem dar passos maiores do que as pernas. A oportunidade de um novo contrato milionário é sedutora, mas precisa vir acompanhada de uma estratégia sólida de gestão. E aplicação dos recursos. É impossível ignorar que nos últimos anos o Corinthians enfrentou sérias dificuldades financeiras. Dívidas acumuladas, contratos mal planejados, folha salarial desbalanceada. Agora surge a chance de virar essa página, de recomeçar com mais equilíbrio. A diretoria parece entender isso. O novo fornecedor, se confirmado, será um símbolo dessa nova fase. E o goleiro, esse jogador que chegará para completar o elenco, pode ser o primeiro reforço dessa nova era. É o tipo de contratação que passa longe dos holofotes, mas que lá na frente pode fazer toda a diferença em um jogo decisivo, em uma classificação importante. A escolha precisa ser certeira, não há espaço para apostas equivocadas. O mercado está difícil, a concorrência é grande e os clubes brasileiros têm se profissionalizado cada vez mais. Um vacilo e outro time aparece com a proposta certa e leva o jogador. Por isso o Corinthians está acelerando as conversas. A comissão técnica já sinalizou que quer esse reforço ainda antes da próxima janela, justamente para ter tempo de integrar o novo goleiro ao elenco, avaliar sua forma física e adaptar o sistema defensivo. Cada detalhe conta. O Corinthians não quer perder mais tempo. O momento de agir é agora. E no meio disso tudo ainda há expectativa em torno do retorno do meia armador, aquele que é considerado um dos cérebros do time.
Ele está na fase final de recuperação e pode sim estar disponível para os próximos compromissos, inclusive contra o Huracan. Sua presença em campo muda a forma como o time se comporta. Ele dita: o ritmo organiza o meio de campo e tem visão de jogo que poucos possuem no elenco. Se estiver realmente recuperado, será um reforço tão importante quanto qualquer contratação. É como se o Corinthians estivesse ganhando um novo jogador. Com ele em campo, mais um goleiro chegando e a possibilidade de uma nova fornecedora colocando 1 bilhão nos cofres do clube, o cenário começa a ganhar contornos otimistas. Mas tudo depende de como cada peça será encaixada. O contrato com a Nike precisa ser resolvido com inteligência. O novo goleiro tem que ser bem escolhido. O retorno do armador precisa ser bem dosado. Cada passo exige atenção e cada erro pode custar caro. O Corinthians está diante de uma encruzilhada. Pode seguir o caminho da estagnação ou abrir uma nova trilha rumo ao protagonismo. O torcedor está acompanhando tudo ansioso, esperançoso e pronto para cobrar como sempre fez. Porque ser Corinthians é isso, acreditar mesmo quando tudo parece complicado. E agora, mais do que nunca, é hora de fazer valer essa força. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Após a vitória do Corinthians sobre o Internacional, Roger Machado, treinador do time gaúcho, não poupou críticas ao desempenho do rival. Em uma coletiva marcada por declarações afiadas, o técnico do Inter destacou aspectos negativos do comportamento da equipe paulista em campo, especialmente no que se refere à postura do Corinthians durante a partida. Eu achei que o Corinthians foi muito passivo. Não impôs dificuldades, não pressionou como esperávamos. Estavam muito reativos, o que facilitou o nosso trabalho, disse Roger, deixando claro que não estava satisfeito com o desempenho do time adversário. Embora o Internacional tenha tentado dominar as ações da partida, o treinador apontou que o comportamento do Corinthians, que na visão dele não se mostrou suficientemente agressivo, ajudou a sua equipe a se impor. Roger foi além e afirmou que, apesar do resultado favorável ao time paulista, o Corinthians não conseguiu explorar as fraquezas do Internacional da maneira que se esperava. O Corinthians não soube aproveitar os momentos que tivemos de fragilidade. Eles não buscaram o jogo como poderiam. Com todo o respeito, a equipe estava muito acomodada em campo. Comentou o treinador, que fez questão de deixar claro que o Inter, em sua análise, foi mais competente durante a maior parte do confronto. As palavras de Roger Machado não passaram despercebidas pelos torcedores e pela mídia esportiva. A crítica direta ao Corinthians gerou repercussão nas redes sociais, com torcedores divididos entre a defesa do posicionamento do técnico e aqueles que consideraram que as palavras foram mais uma provocação dentro da acirrada rivalidade entre as duas equipes. O tom das declarações gerou um debate sobre a postura das equipes e se realmente houve passividade por parte do Corinthians ou se, na verdade, o time de Vanderlei Luxemburgo teve méritos ao conseguir se aproveitar das falhas do Internacional. Em resposta, o técnico corintiano preferiu manter o foco em sua própria equipe. Sem entrar em provocações, Lucha afirmou que, apesar da vitória, o Corinthians ainda tem muito a melhorar e que o mais importante seria trabalhar nos aspectos em que o time precisa evoluir. Cada um tem a sua visão sobre o jogo. Vamos seguir focados em nosso trabalho, corrigir o que precisa ser melhorado e seguir em frente, disse Luxemburgo, preferindo adotar uma postura mais comedida diante das críticas de Roger. A declaração de Roger Machado, que visivelmente fez questão de apontar os erros do adversário, ilustra uma tentativa de pressionar o Corinthians e gerar um clima de tensão no ambiente esportivo. A rivalidade entre Internacional e Corinthians, já histórica, ganha mais um capítulo com essas palavras, que só aumentam a expectativa para os próximos encontros entre as duas equipes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.